Então vamos lá, oremos. Querido irmão Deus, mais uma vez te Sim. agradecemos pelo teu cuidado, pelo Amém. teu amor, pela tua misericórdia e graça em nossas vidas durante toda essa semana, Pai. Obrigado pela vida do Liceu, que foi acometido por um pequeno fato, mas que o homem é duro na queda, Deus, pela tua graça e misericórdia, hoje ele se encontra bem, possivelmente amanhã estará de alta no meio do teu povo, continuando teu ministério aqui na terra, Pai. Muito obrigado pela vida dele e de todos, Pai, que oraram por ele, pelo cuidado e pelas orações para restabelecer a sua saúde. Obrigado pela vida do teu filho, Deus. Também lhe peço por essa aula que iniciaremos, para que o teu nome seja honrado e glorificado nesse momento, Deus. Capacite o nosso pastor, Edgar, que está lecionando como membro e titular, pastor da tua igreja, Deus, que leva as tuas ovelhas, Pai, ao conhecimento da verdadeira santificação, da cristocenidade da tua Bíblia, Deus. Muito obrigado por cada vida que aqui se encontra, pela tua graça estamos reunidos, Pai. Em nome do teu filho que ora, agradeço por essa oportunidade. Amém. Amém. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Só manda um joinha. Bem-vinda aí, Kátia também. Ok, pessoal. A tela já apareceu aí, não é? Nossa aula hoje, vocês sabem, a gente tem falado aqui sobre as 7 essências da igreja. Já falamos sobre relacionamentos, falamos sobre... Quem me ajuda a lembrar aí? Relacionamentos, participação, né? Foi outra aula. Os 4 T's, né? Eu não vou passar cola não, hein? Quem me ajuda a lembrar aí? Foram capacitação, marcas de um discípulo, né? Os 4 T's, depois você falou sobre... Essa foi a última, a número 3, última, né? Sobre participação. A número 2 foi sobre relacionamentos. E a número 1, se não me falha a memória, foi o cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Então vamos lá, vamos passar correndo. Aí, eu acho que o primeiro que eu me lembro que está tendo nosso incentivo é relacionamento aí, participação segundo, capacitação terceiro, e hoje o quarto. Mesmo. E hoje o quarto é o que está na tela aí para vocês aí. Foco em Jesus. E na parte de capacitação, nós aprendemos os 4 T's, inclusive o último foi o testemunho, que foi na semana passada. E eu terminei a aula com uma pergunta: se você tem falado de Jesus para alguém recentemente. Então, antes de prosseguir, eu queria saber se surgiu alguma oportunidade e você pôde testificar de Jesus nessa semana. Alguém teve alguma oportunidade? Olha, pastor, eu estou tendo essas oportunidades diariamente. Ótimo. Graças a Deus, eu tenho me colocado assim mais à disposição disso, depois de estar tendo essa oportunidade de estar me encontrando com muitas pessoas, e com pessoas às vezes até que eu nunca vi na vida e tudo, por trabalhar com transporte de aplicativo. Uhum. Eu estou tendo muita possibilidade, eu estou tendo muito espaço. E tem muita gente que você percebe que está dentro do contexto, acaba dando uma entrada para você falar. Eu tenho tido muitas conversas nesse sentido, que tem sido muito bom para mim. Ótimo. Muito bem. Graças a Deus, né? Eu também tive a oportunidade na academia onde eu frequento, uma pessoa lá, eu vou com a Sandra e a Laís, e tenho feito muitas amizades lá, então sempre eu tenho também a oportunidade, e sempre me encontrava com uma pessoa lá essa semana, mas
nunca pude conversar. E ela acabou, uma moça de uns 24 anos, começou a contar a história dela, uma história muito triste. Ela nasceu gêmea lá no Ceará, aí foi dada para uma família, e depois a irmã dela foi dada para outra família. Aí essa família adotiva dela, quando ela chegou na adolescência, gostou de um rapaz e casou e veio para São Paulo contra a vontade da família adotiva. E aqui o marido brigava, batia, bebia. Aí ela se separou, mora sozinha aqui em São Paulo. Aí me contou a história dela, né? E aí eu pude também falar um pouco de Jesus e apresentar para a Sandra, para a Laís. São oportunidades assim que a gente vê a pessoa na nossa frente, acha que está tudo bem com ela, né? Mas aí você começa a conversar, tem histórias e histórias, mas certamente vão aparecer oportunidades. Ótimo, então vamos entrar na aula de hoje, que é uma igreja focada em Jesus. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o fundador da igreja, Jesus é o dono da igreja, né? Nossa igreja chama Batista por uma questão de história, por uma questão de denominação, mas quando a gente fala que Jesus é o dono, então o nome é mais uma coisa humana de identificação, né? Mas perante a Bíblia, Jesus é o dono, é o cabeça. Nós estudamos Colossenses, que fala bastante esse assunto, né? Jesus é o cabeça da igreja. Terminamos hoje a epístola aos Colossenses. Espero que todos vocês tenham assistido ou vai assistir aí durante a semana, né? E essa igreja focada em Jesus, fala aí que nós somos o corpo. Acho que está faltando mais uma frase aí. Vamos ver se está aí, Anderson. Igreja missional é uma igreja cristocêntrica. Por quê? Por que é cristocêntrica? Porque Jesus falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E também ele falou: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja tem um dono só. Ela pode ter vários nomes, mas a igreja verdadeira tem um só dono, que é o Senhor Jesus. Então vamos em frente. O próximo slide vai falar o que significa estar focado em Jesus. Então, é permitir que ele faça a obra por meio de mim. Então, a igreja não existe para ficar elaborando calendários de eventos, de movimentos, de pessoas. Quando a gente fala de uma igreja focada em Jesus, é Jesus trabalhando através de nós, de maneira intencional. Então, não é fazer por fazer. Eu não sei vocês, mas eu já participei de igreja, já participei, mesmo quando não era pastor, eu tinha alguma responsabilidade, aí a gente preenchia o calendário, eventos o ano inteiro, Dia das Mulheres, acampamento dos jovens, aniversário da igreja, calendário e muita coisa assim, muitas conferências, e não dava nem descanso para o povo. Mas a gente percebia que às vezes era muito movimento, mas sem segmento. O evento terminava em si mesmo. Não é que a gente não pode ter evento. Estamos até planejando aí o Dia dos Namorados, que vai ser uma sexta-feira, agora em junho, mas não é ter por ter, né? Tudo que a gente fizer são atividades para conectar as pessoas ao pastoreio, ao pequeno grupo. Então, qualquer evento que a gente faz é para que a pessoa se integre à igreja. E outra coisa que está escrito aí: não serei mais eu fazendo coisas para Jesus, quer dizer, muitos eventos, né, muito movimento.
e sim Jesus fazendo sua obra por meio de mim. Vocês devem lembrar daquele versículo de Gálatas 2:20. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20 fala sobre isso. E também em João 15, Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Algum de vocês já participou de uma igreja com muito movimento, mas parecia que até cansava? Alguém tem uma experiência assim ou não? Acho que não, né? Então, nós temos procurado ter o equilíbrio em nossa igreja, de não ter excesso de movimento, para que a gente tenha tempo para a família e tempo para os PGs. Então, vamos seguir aí o próximo slide. Aí eu preciso de ajuda de vocês. A gente vai ler daqui a pouco algumas passagens, e essa é uma passagem que eu gosto demais, que é Hebreus 12, na verdade, de 1 a 3. Saiu aí de 1 a 2, mas é de 1 a 3. Alguém pode ler, por favor? Hebreus? Eu leio, Edgar. Hebreus 12, 1 e 2 e 3, né? Certo. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Muito bem. Então, pessoal, Hebreus, ele está concluindo, né, a epístola, tem ainda, se não me falha a memória, o capítulo 13, mas ele fala para a gente não perder Jesus de vista, né? Olhando sempre para Jesus, aquele que foi à nossa frente, abriu o caminho, e nós somos observados. Eu creio que essas testemunhas aí que ele fala são tanto pessoas como até seres espirituais, sejam anjos ou inteligências do mal, que são testemunhas que estão nos observando. E aí fala para a gente se desembaraçar de todo o peso, tudo aquilo que nos atrapalha e correr. A palavra forte aí é perseverança. Olhar para Jesus e perseverar. E eu tirei um texto agora de um livro, que eu tenho esse livro, que vai aparecer a capa dele aí, que é Não Perca Jesus de Vista. Eu acho que tem uns 4 ou 5 slides. Então, eu vou pedir para cada um de vocês ler um slide, tá? Eu não vou falar o nome, não, mas fique à vontade, cada um lê um slide de cada vez. De fato, os escândalos estão aí. Mentira, fraude, suborno, intriga, amor ao dinheiro, 2 pesos e 2 medidas, aparência de piedade e ortodoxia via violência. São inevitáveis. Todavia, não perca Jesus de vista. De fato, o mundo inteiro jaz no maligno. Ninguém se entende. A paz é impossível. Todo mundo está se armando. Homens e mulheres não conseguem viver separados nem juntos. Todavia, não perca Jesus de vista. De fato, o diabo ainda solto, ele se transforma em anjo de luz e engana a muito.
ele ainda seduz, mente e ruge como leão. Põe loucura no coração do homem e lhe faz propostas absurdas. Todavia, não perca Jesus de vista. Eu leio. De fato, os meios de comunicação alimentam a pecaminosidade latente, derrubam os padrões de comportamento, apresentam mentiras e divertem como sexo e violência. Todavia, não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista, porque ele de fato aparecerá segunda vez em poder e glória. Não perca Jesus de vista, porque de fato ele reinará por séculos que tombam sobre séculos numa eterna sucessão. Não perca Jesus de vista, porque de fato não há nome no céu, na terra e debaixo da terra, no qual você pode confiar sem nenhuma margem de erro. Muito bem, pessoal. Esse texto aí, eu tenho aí a capa do livro, de onde eu tirei, ele tem um refrão aí, né? Ele fala, apesar de tais eventos no mundo, cada final do parágrafo, por isso que eu gostei muito, ele fala para a gente, aconteça o que acontecer, não perca Jesus de vista. E combina com o texto que nós lemos de Hebreus, que fala para a gente olhar firmemente, tem uma tradução, fala olhando firmemente para Jesus. Então, isso é para a gente lembrar sempre, aconteça o que acontecer, a gente não pode andar de longe de Jesus, sempre perto de Jesus. Daqui a pouco eu vou ler mais um texto que fala sobre isso. Então, vamos prosseguir. Aí nós temos aí 3 comparações sobre igrejas que a gente convive com elas em nossa volta, né? Ou talvez algum amigo seu, algum conhecido, falando aqui de alguns tipos de igrejas. Não estão todas aí, mas, assim, essas são muito comuns, né? A igreja tradicional, a igreja neopentecostal e a igreja focada em Jesus. Então, tem uma igreja, vamos dizer assim, chamada tradicional, que quanto mais a pessoa sabe da Bíblia, mais espiritual e maduro é. É uma igreja forte no ensino, que tem muitas coisas boas, né? De certa maneira, nós somos uma igreja tradicional, que tem a sua importância. Às vezes, essa igreja tem um perigo de muita gente ficar orgulhosa, porque, como diz 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, o saber ensoberbece, né? Muita gente fica orgulhosa com o conhecimento que ela tem, e tem igreja que fica muito cabeçona, vamos dizer assim, né? Muito conhecimento e pouca prática. Os crentes se entendem de Bíblia, que é uma beleza, mas, assim, nos relacionamentos falta compaixão, falta ação social, e o povo entende de Bíblia, assim, são doutores, né? Aí tem essa igreja neopentecostal, são igrejas aí dos últimos 30 anos, que geralmente tem um homem que é identificado com a própria denominação. O prédio da igreja parece uma franquia. Não sei se vocês conhecem algumas delas, né? Já viu igreja franquia? Parece uma loja. Quando eu mudo aqui a tela, Anderson, minha voz continua normal? Tá bem. Você nem sabe que eu mudei. Normal, Edgar, nem sei que você mudou, mas eu sei que você está mexendo. Aqui, às vezes, eu rodo aqui com a mão para ver um pouco vocês, né? Então, pessoal, se você viajar para Belo Horizonte, como eu já tive, se você vai para Salvador, para interior, você vê certas igrejas que você vê no centro das cidades,
parecidas com as daqui de São Paulo, né? Algumas mais luxuosas, outras menos, e geralmente parece que tem um homem que é dono da igreja, né? A Universal parece que tem um dono, a Mundial parece que tem um dono, tem igrejas com ministério fulano de tal. Então, são igrejas neopentecostais muito atrelados a uma pessoa. Como é que está essa definição aí? A fonte da espiritualidade está em um homem. Então, parece que a pessoa é que traz Deus até o povo e leva o povo para Deus. Até a Igreja Católica tem um pouco disso, de depender do padre, do sacerdote, do bispo, como uma autoridade espiritual. Tem a Igreja Pentecostal, eu não coloquei aí. A Pentecostal tem muitas qualidades também, mas às vezes os pentecostais destacam muito a pessoa do Espírito Santo. E daqui a pouco a gente vai ver por que a gente destaca Jesus, tá? Aí, como está na tela, a igreja focada em Jesus. Jesus é a fonte, cada membro é um ramo ligado à videira e existe para manifestar as intenções de Deus no mundo. Eu já tenho uma pergunta. Sim. Aqui o povão não pergunta, eu vou perguntar. Pessoal, tem alguma pergunta? Eu vou fazer essa pergunta, depois o pessoal pergunta aí. Somente na primeira frase aí, uma igreja tradicional, quanto mais ele sabe da Bíblia, mais espiritual e maduro é. Você acha que a pessoa, quanto mais lê a Bíblia, ela acaba meio que ter conhecimento da Bíblia e não amando a Deus? Sim, é uma boa pergunta. Não sei se o pessoal conseguiu entender a pergunta aí. De modo geral, é claro que quando a gente conhece a Bíblia e a gente deixa a Bíblia nos transformar, é o que a própria Bíblia fala, né? Que quanto mais a gente conhecer, né, a gente prosseguir em conhecer a Deus, 2 Timóteo 3 fala que a Bíblia foi dada para ensinar, para corrigir, para repreender, para que a gente seja perfeitamente habilitado, perfeito, ali dá uma ideia de maduro. Mas acontece que a gente não pode confundir conhecimento teórico com conhecimento no coração, com vida transformada. Então, o fato de saber a Bíblia não significa que a pessoa é madura. Tem muito ladrão de banco. Uma vez eu estive na Cracolândia, a gente conversando com pessoas lá, muitos deles sabiam versículos de cor. Então, o simples fato de saber da Bíblia não significa maturidade. Ok? Ok. Pode seguir? Mais alguém? Pode seguir. Seguindo. Pode seguir. Tem mais alguma pergunta? Não, eu só ia colocar, pastor, o seguinte, não sei se vem aí de encontro ao assunto que a gente está vendo, mas, por exemplo, tem muita gente que vai na igreja por causa do pastor, né? Tem muita gente que vai na igreja por causa do padre, como o senhor falou, ou por causa do missionário, né? A pessoa gosta da figura do pastor, né? Gosta do... Não que a gente não gosta do senhor, não é isso. Mas em vez de adorar Deus, vai por causa da pessoa física, né? Verdade. Sim, só um minutinho. Teve um tempo aí que tinha essa ideia na nossa igreja. Não sei se o pastor Edgar vai lembrar, mas pode falar, Edgar. Eu fui só tirar ali uma máquina de lavar, fui desligar, que ela está me atrapalhando aqui. Sim, ainda hoje eu conheço igrejas boas, igrejas batistas, inclusive, outras até presbiterianas, que têm a figura de um pastor de maneira muito forte, assim. O pastor é um paizão, é um homem de autoridade, homem de Deus, e as pessoas se apegam muito, né? Eu conheci uma igreja batista em Santo André, era Batista Central, meus parentes iam lá. Era uma igreja que atraía gente de São Caetano, meus parentes de Diadema,
Mas, quando o pastor morreu, a membresia caiu demais, demais. Isso aí ficou uma evidência de que a figura do pastor atraía a multidão, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios que quem vive seguindo homens acaba criando partidos, preferências, e até se torna uma atitude infantil, né? O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a gente tem que seguir um homem à medida que ele está seguindo Jesus, mas é por isso que é muito bom, no nosso caso, a gente ter uma liderança plural, mais de um pastor, porque ajuda, né? Nós pastores somos limitados, mas a combinação de pastores ajuda. Um é forte numa área, outro em outra área, então isso faz um bem tremendo para a igreja quando tem mais de um pastor. Então, essa foi minha experiência, Anderson. Não sei como é que foi a sua. Eu estava lembrando o Eduardo que no começo, quando eu entrei aí na igreja do outro, eram 3 pastores, né? Como ainda hoje. Tinha o André, o pastor Paulo e você na época, né? Eu lembro quando saía aquele folder quando você entrava dentro da igreja, e na semana que vem já tinha quem ia pregar. Não sei se você vai lembrar. Aí depois, né, eu tinha percebido, né, que muita gente ia com o pastor Paulo, outros iam porque era o Edgar e outros iam porque era o André. Aí eu lembrei que teve um tempo que tiraram quem ia pregar na semana que vem. Tiraram. Então ninguém sabia quem ia pregar. Então acabou com isso. Eu não sei se você vai lembrar disso aí, Edgar. Eu lembro, é verdade. Aí acabou, já não tem mais essa. Eu lembro. Tinha dia que tinha mais, tinha dia que diminuía o povo. Uma vez você me fez lembrar um caso aí, Anderson, que uma vez uma pessoa ligou para a secretária da igreja para perguntar quem ia pregar no domingo. Aí ela falou... Olha só, olha o ponto que chegou. Olha que ponto chegou, né? Aí a pessoa até perguntou: o pastor fulano de tal vai estar lá? Aí a secretária falou: olha, eu ainda não sei, mas uma coisa eu sei, Deus vai estar lá. Então é isso que interessa, né? Ok, vamos em frente então. Verdade. Pessoal, eu vou investir alguns momentos aqui, porque não são apenas frases jogadas aí na tela, cada uma delas tem um porquê e vai nos ajudar a entender melhor o que é uma igreja focada em Jesus. Então, aí vocês já estão vendo a primeira: a glória de Deus é o alvo. A igreja não é comunidade de destacar pessoas ricas, pessoas instruídas, pessoas com títulos ou empresários. Lá, a única estrela, a única celebridade é o Senhor Jesus. É por isso que a nossa missão, a gente tem de vez em quando trazido à tona, glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Isso está em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Jesus falou que ele veio glorificar o Pai. E outra coisa, por que a gente não destaca tanto o Espírito Santo? O que vocês acham? Não, então. Alguém vai responder olhando João 16, 14. Quem achar aí pode responder. Eu vou até esperar o pessoal responder.
Então, eu tô muito falador, não vou falar mais. Vai ter pastor? Sim. Achou? Alguém achou? João 16, 14? 16, 14. Eu achei, pastor. Quem achou? Pode ler. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Quem é esse ele aí? Eu acredito que é Deus. Jesus, né? Espírito Santo? Jesus está falando aí nesse capítulo que ele vai sair de cena. Já desde o capítulo 14, ele fala que o Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo. E aí, ele está falando da mesma pessoa, que é o Espírito Santo. Ele vai receber o que é de Jesus e vai glorificar Jesus. Então, o Espírito Santo, o papel dele é elevar, é destacar, é chamar a atenção para Jesus. Então, uma igreja focada em Jesus exalta mais Jesus do que o Espírito Santo. Não é que a gente não exalta o Espírito Santo, a gente fala também. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele tem uma obra maravilhosa na nossa vida, né? No poder do Espírito Santo que a gente vive em igreja. Mas o alvo do Espírito foi glorificar o Filho. Só que tem igreja que destaca tanto o Espírito Santo que esquece do Filho. Não sei se vocês já ouviram falar, especialmente o movimento pentecostal, né? Então, uma igreja focada em Jesus, obviamente, vai destacar a pessoa de Jesus porque a igreja é dele, né? Então, isso aí tem a ver com essa frase aí, a glória de Deus é o alvo, né? Destacar Deus e exaltar Jesus. E o Espírito Santo é que faz isso acontecer. A segunda frase fala que os líderes são servos. Então, pastor, diácono, líder de pequeno grupo, a igreja não tem essa hierarquia que a gente vê nas empresas. Aí eu vou pedir para alguém ler Marcos 10, 43 a 45. Uma outra pessoa que não leu? Eu acho que todo mundo já leu, né? Então eu vou ler. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ok, Kátia. É interessante, Kátia, que quando Jesus falou essas palavras, havia uma disputa dos discípulos, cada um querendo ser mais do que os outros. Na verdade, eles estavam disputando sobre quem era maior entre eles. E Jesus, ele diz aqui, por exemplo, no 37, eles estão pedindo para um sentar à direita, outro à esquerda de Jesus. E Jesus, no 41, os outros 10 ficam bravos com Tiago e João, porque viram que eles estavam querendo posição ao lado de Jesus. E no 42, Jesus fala assim: vocês sabem que lá no mundo, né, no governo, né, entre os príncipes, os grandes usam de autoridade. E o 43, mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser grande, seja o menor. Então, Jesus faz uma comparação assim, lá fora, quem pode mais manda, quem tem juízo obedece. Uns querendo mandar mais. No caso da igreja, quem quiser ser grande, não é a capacidade de comandar.
é a capacidade de servir. No mundo, quanto mais pessoas manda, mais, vamos dizer assim, mais importante a pessoa é. Na igreja, é quanto mais você serve, é isso que te faz ser grande. Isso é muito importante para nós, porque a gente tem uma tendência de achar, né, hierarquia, tal. É claro que numa igreja, por exemplo, tem um pastor que tem a função de coordenar, precisa sempre ter uma liderança, mas é uma liderança serva, não é uma liderança de mandar, de querer exigir das pessoas. A gente ouve até falar de pastores que são muito exigentes, são mandões. Teve gente que já falou para mim, os pastores da nossa igreja não são exigentes, os pastores não... Tem gente assim que queria que nós fôssemos autoritários. Será que é porque tem gente que gosta de ser mandado? É que é uma ditadura, né? Dentro da igreja, Edgar. E tem pastor que tem uma personalidade forte que acaba mandando também, né? Mas, assim, muita gente pode obedecer por medo, por pressão, mas, na verdade, a gente precisa obedecer a nossa liderança primeiro a Deus. Primeiro a Deus. E depois, reconhecer que Deus dá autoridades na igreja também. Eu não estou desmerecendo aqui, porque a igreja precisa de gente para cuidar, e a Bíblia fala em Efésios 4 que os pastores são treinadores, né? Para treinar os santos para o desempenho do seu serviço. Mas, assim, nós temos evitado essa postura, né? Tem igrejas que tem até a garagem do pastor, o aniversário do pastor, todo mundo um culto do aniversário. Então, a gente tem evitado esses destaques para a pessoa, porque a gente vê que o que importa é estarmos a serviço do Senhor. E espera-se da liderança que seja exemplo, né? E não que ela seja controladora, exigente e tudo mais. Então, é por isso que a gente viu aí. Sim. Não toma muito seu tempo, mas pegando até a primeira pergunta que você fez na nossa aula, né, sobre o testemunho, e o Wildo deu um exemplo aí, e também falando do Espírito Santo, no João 14, 26, ele vai dizer assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome lhes ensinará todas as coisas e lhes falar, lembrar de tudo que eu disse. Quando o Will está lá no carro, lá, que ele tem a oportunidade de testemunhar para alguém, ele acha que a capacidade dele fez ele lembrar de tudo. Assim como um aluno vai para a escola fazer uma prova, ele lembrou porque não estudou, né? Ele vai lembrar ou não? É assim o cristão, né, que estuda a Bíblia, né? É nesses momentos que o Espírito Santo faz lembrar, né? Esse texto, a gente pode lembrar também, não só a questão de testemunhar, mas fala que o Espírito vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito iria conduzir os escritores a escreverem a Bíblia. Porque se não fosse o Espírito Santo, essas histórias de Jesus nos evangelhos, o próprio Lucas que escreveu o livro de Atos, foi tudo o Espírito Santo ajudando a lembrar para registrar os escritos. Agora, é claro que também o Espírito Santo nos ilumina, nos ajuda a lembrar das verdades que a gente aprende e ele nos usa para falar de Cristo. Então, faz parte do papel do Espírito Santo também. Não sei se é esse o ponto que você falou, mas à medida que a gente está lendo a Bíblia, o Espírito Santo resgata na nossa mente verdades para a gente falar, né? Então, é isso mesmo, ele nos ajuda a lembrar, sim. Isso aí, Diga, esse ponto. Ok, vamos em frente, então, né? Os líderes são servos, nós falamos agora. É interessante
Agora, ambiente de igualdade, Verdade. porque na igreja desaparecem as diferenças sociais, raciais, até sexuais, homens e mulheres perante Deus são salvos pelo mesmo Salvador. Não há uma competição de homens e mulheres. E Gálatas 3:28 fala que em Cristo não há mais diferença de raça, de sexo, porque todos, ou de escravo, ou de senhor, né? Na igreja, não importa, né? O doutor é irmão na fé, como também aquele funcionário, ou aquela pessoa que não tem muita instrução. Então, essas diferenças na igreja não tem mais importância. O importante é que todo mundo é irmão, todo mundo carece, todo mundo é pecador, todo mundo é nivelado como carente e em processo de crescimento. Então, eu falei sobre ambiente de igualdade. Agora, a próxima é relacionamento e acolhimento mútuo. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque nós já tivemos uma aula sobre relacionamento e nós destacamos mais de 40 mandamentos que têm a ver com uns aos outros. Vocês devem lembrar, não é? Amar uns aos outros, acolher uns aos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros, servir uns aos outros. Então, quando a gente está falando de relacionamento e acolhimento, a gente está falando dos mandamentos recíprocos uns aos outros. Ok? Alguma pergunta? Ok. Então, vamos em frente. Fonte de amor, misericórdia e atitude generosa. Eu não sei quantos de vocês estavam hoje ouvindo a pregação de manhã, mas Paulo fala que os irmãos na fé, lá em Colossenses 4, eram fonte de ânimo para ele. Um pequeno grupo é fonte de ânimo para nós, a igreja é fonte de ânimo. E aqui fala fonte de amor, não porque o povo tem isso, mas é porque Jesus é o cabeça. Jesus é a fonte. E vou pedir para alguém ler Efésios 4, 32 até 5, 1 e 2. Efésios 4, 32 até 5, 1 e 2. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Muito bem. Então, aí a gente vê que são ordens, né, para a gente ser bondoso, amoroso, tudo isso porque Jesus é a nossa fonte, e o versículo 1 fala para a gente imitar a Deus e andar como Jesus, que nos amou, a gente aprender com Jesus. E ele andava, ele foi uma oferta viva, cheio de misericórdia e de bondade. Então, a igreja, por sermos corpo de Cristo, isso faz parte da nossa essência. E a última frase fala, vive pela fé e aceita os desafios vindos da parte de Deus. Tem um texto em Hebreus 11 que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, vamos dizer, quando a gente aciona a fé, é uma maneira de agradar a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. A nossa novo nascimento já começa pela fé e continua pela fé. O justo viverá pela fé. Também fala, em Romanos capítulo 1, fala o justo viverá pela fé. Então, a gente vive pela fé num Deus que intervém na nossa vida. Então, pessoal, aí são algumas
frases que têm a ver com uma igreja focada em Jesus. Vamos avançar um pouquinho? Estamos concluindo já. Nós vamos ver um personagem aqui, e tem essa pergunta aí. Na verdade, qual o nome do personagem bíblico que começou a seguir Jesus de longe? Alguém sabe quem era? Pedro. Quem falou? A Kátia? Sim. Muito bem, Kátia. A Kátia nem brinca direito, velho. Ai, desculpa, não sabia que era para ler todas as 3 antes. Não, mas É isso mesmo, Kátia, mesmo. brincando. Então, a gente tem ouvido falar aqui, até agora, para a gente viver focado em Jesus. Então, eu peguei esse exemplo aí, quando Jesus foi preso, eu não vou ler os versículos, porque o tempo está curto agora, mas fala que Pedro seguia Jesus de longe. Jesus estava sendo levado pelos guardas para a casa do sumo sacerdote. E enquanto Jesus estava lá, sendo interrogado, tal, Pedro começou a se aquecer no fogo, né? Essa segunda passagem aí. E naquele lugar, quantas vezes quantas vezes Pedro nega Jesus? 3 vezes. Pergunta, você estava seguindo esse Jesus aí? Não, eu não sei quem é. Aí a outra pessoa vem e fala, eu já vi você com eles. Não, nunca vi. Para com isso. Vira a boca para lá. Né? 3 vezes Pedro nega Jesus, e Jesus tinha dito antes para ele que antes do galo cantar, Pedro negaria 3 vezes o que de fato aconteceu, né? Então, pessoal, aqui é uma advertência para nós. Quando você começa a seguir Jesus de longe, a gente começa a ficar muito perto do mundo. A gente ficar sentado na roda dos escarnecedores, como Pedro, aquecendo ali as mãos no fogo do mundo, achando que está numa posição confortável, e a gente para de se identificar com Jesus. Então, isso aqui serve como uma advertência para nós. E começa assim, segue de longe, depois se aquece com os amigos, ali na rodinha, e vai perdendo o compromisso, né? Mas Jesus é tão amoroso, que aí nessa passagem, João 21, 15 a 17, Jesus faz uma fogueira, os discípulos estavam pescando, Jesus chama Pedro e pergunta 3 vezes, Pedro, você me ama? Pedro fica até constrangido, né? Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor, porque Pedro, ele não usa a palavra ágape, que Jesus pergunta se Pedro amava Jesus com amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus para com a gente, é o amor incondicional. Aí Pedro responde com amor filéu. Filéu significa gostar. Então Pedro, ele foi sincero, ele falou, eu não amo o Senhor com o amor ágape, eu gosto do Senhor, que é um nível inferior de amor, não é? Ainda assim, Jesus pergunta 3 vezes, e nas 3 vezes Jesus fala, tudo bem, Pedro, ama minhas ovelhas. Então, Jesus, ele recupera Pedro, né? Pedro negou 3 vezes, e agora Pedro reafirma 3 vezes que ama Jesus. Mesmo com esse amor defeituoso, limitado, olha que Jesus gracioso que aceita e ainda dá responsabilidade para ele, apacente minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas, cuide das pessoas. Assim ele faz com a gente. Mesmo quando a gente se sente mal, Pedro chorou amargamente por ter negado Jesus. Isso pode acontecer na nossa vida. A gente fica com um baixo compromisso. Ainda assim, Jesus trabalha para nos restaurar e nos reintegrar, né? Conforme eu preguei hoje, Paulo fala para um homem chamado Arquipo, cumpre a obra que você recebeu do Senhor. Cada um de nós tem uma responsabilidade na nossa família, a começar da nossa casa, no nosso pequeno grupo, seja membro ou seja líder.
ou no seu trabalho, você vive para Deus. Então, cumpra o seu chamado para servir. Então, é isso que eu queria destacar aí, que Jesus nos restaura e nos reintegra. Então, nós estamos chegando aí à conclusão, né? E terminamos com essa parte de igreja focada em Jesus. E a semana que vem vamos falar sobre evangelismo e multiplicação. Ok? Alguma pergunta ficou? Tudo bem para mim, já, tranquilo. Quem assistiu a... Sim, Eduardo. Não, então, quem assistiu aquela série Maria Madalena sabia que era Pedro que seguiu Jesus de longe e o que aconteceu. Era só isso. Ah, tá bom. Ok, Porque pessoal, quando eu então, falei, o microfone desejo estava fechado. Beleza. Uma boa semana para todos. Vou pedir para a Kátia orar e lembrar que Deus nos use para a gente aproveitar oportunidades durante a semana. Tá bom, Kátia? Por favor. Tá bom. Vamos orar, então. Obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelas palavras que nós ouvimos aqui, que nós sabemos que é a Tua palavra, Pai. Nós sabemos que essa palavra, ela é verdadeira, que essa palavra, ela nos ajuda no dia a dia, Pai. Obrigada por tudo, Deus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor esteja conosco todos os dias, como o Senhor assim prometeu. E nós pedimos para o Senhor também que o Senhor nos dê oportunidades para falar de Ti, que nós possamos testemunhar a Tua palavra, que nós possamos estar contigo todos os dias, que nós possamos falar da Tua palavra para todos. Assim nós pedimos, amém.